dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre um filme muito pedido por vocês. O nome do filme é O Amor Não Tira Férias. E ao contrário do filme, eu estou vestida de amor, que está indo tirar férias. Sim, chegou o dia de falar desse filme! E sim, essa é a minha roupa. Eu sou o amor. O amor, minha roupa, coração, indo tirar férias. E antes de tudo, já quero alegrar a vida de vocês e a minha e dizer que esse filme, o feminismo não estragou ele pra mim! Yeah! E o filme conta a história de duas mulheres frustradas com o amor que decidem passar as férias de final de ano, uma na casa da outra, usando um serviço de troca de casas. E elas vivem muitas aventuras, e uma delas vive um romance incrível, e a outra se contenta com o que tem. Realmente, eu tô vendo tudo rosa, peraí. Esse filme ele vai fazer parte de uma categoria de filmes chamada punhetagem hollywoodiana. O que é isso? São filmes que se passam em Los Angeles, em Hollywood, que falam sobre como é sã, saudável, do bem e romântica a indústria cinematográfica. Nunca teve cocaína, ninguém usou droga até passar mal, ninguém nunca foi aliciado. É só coisa do bem. E eles sempre mostram com carinho, falam como o passado de Hollywood era a magia em formato de cidade, sabe? E eles têm um carinho muito grande por coisas que nós não teríamos, mas eles falam com uma emoção porque eles querem passar esse amor hollywoodiano para nós. E normalmente esses filmes eles ganham muito mais o carinho e a atenção da indústria por ser uma punhetagem, né? Esse filme vai se passar em dois lugares ao mesmo tempo. Vai se passar em Los Angeles e vai se passar na Inglaterra. Los Angeles, você vai ver que no filme ela é retratada como a cidade mais legal, feliz, saudável, sã do mundo, e a Inglaterra é um lugar triste, frio, e ninguém é feliz no frio. O que não é mentira. Mas ele é bem discrepante a profundidade, inclusive dos personagens que vivem em Los Angeles e dos personagens que vivem na Inglaterra. Eu tava pesquisando sobre a diretora, porque sim, temos uma diretora e roteirista mulher, e ela fez muita coisa interessante em Hollywood. Ela é roteirista há muitos anos, ela fez um monte de clássico, e ela meio que manda na categoria filmes família, romances, comédias levinhas, assim. Ela fez um filme que eu já falei aqui no canal, que eu gosto muito dele, que o nome é Recruta Benjamin, eu vou pôr aqui na descrição pra vocês verem. E ela falou também que ela usa experiências da vida dela para fazer essas histórias. Tanto que a maioria dos filmes que ela roteiriza são protagonizados por mulheres. Ela também roteirizou o filme Operação Cupido, sabe aquele da Lindsay Lohan, que elas são gêmeas? Que ela faz papel de gêmeas? Então, as personagens gêmeas são baseadas na filha dela. E o filme da Recruta Benjamin é sobre muito autonomia feminina. Ela tem um filme chamado Baby Boom também, que é sobre a vida de uma mulher de negócios que agora também é mãe. Nesse filme, eu acho que é nem as experiências, são as projeções de sonho dela. Porque ela até fala numa entrevista que a protagonista que vive em Los Angeles, ela tem várias crises de ansiedade, crises de pânico, que são baseadas nas crises que ela mesma tem. Então você vai ver que o romance, a vida, as coisas agraciadas pela pessoa que trabalha em Los Angeles são bem mais legais das pessoas que trabalham na Europa. Ela não se inspirou, eu acho que ela projetou bastante coisa. O filme começa com Miles, que é um dos protagonistas vividos pelo Jack Black, que ele é compositor de trilhas sonoras de filmes, ele está tocando piano, e essa é basicamente tudo que ele faz. Ele é uma pessoa bem chatinha, assim, bastante chatinha mesmo. Ele só sabe falar sobre isso. Ele não pergunta sobre outras coisas pra ninguém. Tudo acaba em trilha sonora de filme. E enquanto ele está tocando piano em Los Angeles, na Inglaterra, nós temos a personagem da Kate Winslet, que o nome dela é Iris, e ela vai ter a profissão muito famosa e renomada dentro do circuito filmes de romance. Ela é colunista da seção de casamentos de um jornal famoso na Inglaterra. E ela está falando sobre o amor. Existem vários tipos de amor. Aqueles que são completamente incendiários, como os que o Shakespeare escrevia, que ela fala que ela não teve a oportunidade de experienciar esse tipo de amor avassalador. Aqueles amores que desaparecem, aqueles amores que você perde, e aqueles amores que são só por uma noite. E daí mostra um dos personagens que vai aparecer no filme flertando com uma mulher no bar. Só de ela achar que o relacionamento que essa moça e esse homem vão ter só por uma noite de amor, a gente já vê que ela precisa de ajuda. E daí, por último, ela fala: eu sofro do pior tipo de amor do mundo, que é o amor não correspondido. Ela está na festa de final de ano da redação do jornal, terminando o trabalho dela, porque ela não conseguiu terminar a tempo, e ela é apaixonada pelo Jasper, que é um colega de trabalho que não
presta. Gente do céu, ele tem todos os itens, todos os cheques, assim, golpista, salafrário, cafajeste. Mas ela continua apaixonada por ele. Ela sai da sala e vai conversar com uma amiga pra gente saber como foi o relacionamento deles. Por 3 anos, esse homem tá cozinhando essa mulher. 3 anos. E eles tiveram meio que um negocinho juntos. Eles ainda têm um relacionamento emocional muito forte, porque eles saem pra almoçar juntos, conversam a tarde inteira. Ele liga pra ela por horas, quando ele não está com a namorada. Namorada essa que é também colega de trabalho dela. E que ele começou a namorar enquanto estava pegando ela. O que ela fez? Nada. Ela continuou amiga do Jasper. E continuou ajudando ele em tudo que ele podia, com a esperança de que um dia ele ia ver que ela é muito mais valiosa e que ela merece ser amada. Ela precisa de todas as ajudas possíveis. Ela não tem um fiapo de autoestima e esse filme não vai ajudar tanto ela assim até essa coisa de autoestima. Então ela tá conversando com a amiga e explicando que talvez exista uma esperança, porque eles têm uma conexão que ninguém tem, sabe? Eles até conversam um pouco no escritório dela e a gente vê que ele realmente cozinha ela. Ele olha lá nos olhos, ele fala que não quer perder ela. Ele faz todo o rolê de ilusão que se você não prestar atenção nas ações e só nas palavras, você cai. Logo depois de ele cozinhar ela mais um pouquinho, eles anunciam na frente de todo o jornal que ele tá noivo pra casar com a colega de trabalho. Ela fica muito mal, sai da festa e vai pra casinha dela, no meio de lugar nenhum da Europa, muito bonitinha a casinha, pra chorar. E ela chora por um período não determinado de tempo. Chora assim copiosamente, no frio, em lugar nenhum. Ao mesmo tempo, nós temos a Amanda. A Amanda tem uma empresa que produz trailers de filme, ela é super bem sucedida e ela está brigando com o namorado porque ela acha que ele traiu ela. No início ele não assume a traição e começa a acusar ela das coisas. Fala, olha, esse relacionamento já não tá dando certo há muito tempo, você só se dedica ao trabalho, você só sabe trabalhar, a gente nem tá indo bem na cama. E a culpa é toda dela, basicamente, que se fecha pro amor. E ela fala, eu sabia que você era desse jeito, eu sabia, por isso que eu mandei você não vender tua casa. Ela expulsa ele de casa. Quando ele tá indo embora, ela fala, olha, já acabou, não vai voltar, você me traiu. Ele não apenas traiu, ele estava traindo múltiplas vezes por um longo período de tempo e com a secretária dele do escritório. E ela tá apaixonada por ele. Ele fala tudo isso na frente dela. Ele fala, mas eu não sei porque você tá se alegrando, você sabe que você é doente, você nem consegue chorar, porque esse é o trauma da vida dela. Ela não consegue chorar desde a adolescência, porque os pais dela tiveram um divórcio problemático, ela teve toda uma ruptura de estrutura familiar, e o maior traço disso foi que ela não consegue chorar mais. Ela chega na empresa e fala para os 2 funcionários dela que eles vão tirar férias nesse final de ano, porque ela precisa sair, precisa espairecer, e ela dá 2 argumentos muito característicos de Hollywood. Ela fala que ela quer ir para um lugar onde ela possa comer carboidrato sem ficar depressiva depois, e ela leu na revista que mulheres acima de 35 anos envelhecem mais rápido por causa do estresse. Então ela não quer envelhecer mais rápido e ela quer poder comer sem culpa. E fugir, obviamente, do lugar onde ela foi traída. Os 2 funcionários dela, eles ficam meio cabreiros, assim, você? Da onde? Você tá louca? Você viajar? E no final ela fala isso, eu preciso fugir porque fui corda, não consigo chorar, eu só trabalho e eu só tenho dinheiro, sucesso e amigos. E ela decide, depois de despachar os funcionários, procurar um lugar para viajar. E ela encontra um site de troca de casas, que você disponibiliza sua casa para um desconhecido e vai para casa do desconhecido em troca. E esse é um serviço que existiu, sabia? É um site real, ele ainda existe. Só que quando o filme foi lançado, houve um aumento tão gigantesco de procura que a polícia da Inglaterra teve que soltar um aviso falando que tinha gente sendo assaltada. Tinha gente cometendo falsidade ideológica. Teve até casos de assassinato nesse serviço de site pelo número de pessoas que decidiram trocar de casas por causa desse filme. Enquanto a Amanda está tentando chorar muito fortemente enquanto procura uma casa para passar as férias, a Iris está respirando o gás do fogão. Sim, ela está fazendo isso que vocês estão pensando. Ela está respirando fundo o gás do fogão até que ela escuta o barulhinho de mensagem do computador e vê que não é uma boa ideia você fazer isso. Ela fala, eu tô num novo nível baixo da minha vida. E realmente ela estava. E as duas começam a conversar. E elas decidem trocar de casa. Iris vai para Los Angeles, Amanda vai para Inglaterra. As experiências de vida que as duas vão ter são muito diferentes. São quase opostas. Para começar, a Iris fica na classe econômica para ir para Los Angeles. Ela fica no meio de 2 senhorinhas conversadeiras e ela recebe uma mensagem do Jasper falando assim para ela que bom que ela saiu de férias, mas é para deixar o endereço dela com ele e responder os e-mails dele para que ele não perca ela da visão dele. E ela responde, eu acho uma resposta tão poética, tão eu sou uma escritora que sabe o que tá falando, e ela fala exatamente o que precisa ser falado. Ela se comunica, mas de uma maneira muito educada, mas direta. Ela fala assim, Jasper, eu preciso me desapaixonar de você. Eu espero que você me deixe fazer isso. E não responde mais ele. Ela foi direta, ela explicou
Ela falou o que ela quer fazer. Pra gente ter certeza que Jasper não presta mesmo. Amanda está indo para a Europa de primeira classe, com uma pilha de livros que ela disse que vai ler. E ela tem um negócio bem legal, que ela tem devaneios em trailer. Então toda vez que ela tá pensando alguma coisa, ela tá imaginando, ela imagina em formato de trailer. Esse é um pedaço bem legal do filme. Elas chegam nas suas casas trocadas. A Iris tá faceira, né? Porque ela foi pra uma mansão que tem milhões de DVDs, quando isso ainda era relevante. Tem piscina, sala de cinema, tem... É infinita a mansão em Los Angeles que a Amanda vive. E a Amanda chega na casinha, o carro não chega até onde ela mora, ela tem que ir com as malas na neve de salto até chegar na casa. Ela chega na casa e percebe que ela não está acostumada a lidar com toda essa solitude. Ela pega o Mini Cooper da Iris e vai para uma lojinha comprar muitos carboidratos e álcool, porque é o sonho dela. Quase morre porque tem que dirigir do outro lado da estrada. Volta e fica profundamente entediada, porque ela nunca viveu o ócio. E é 2006 e você não pode assistir tudo que você quer o tempo que você quer e no celular você basicamente pode mandar SMS. Então ela não tem muito o que fazer. Ela penteia o cabelo, ela canta alto, ela lê, ela faz um concurso de encarar o cachorro e o cachorro perde. E ela decide ir embora. Tipo, ela ficou 6 horas na casa e decide ir embora porque essa não é a vida dela. Ela faz as malas, vai dormir e acorda com um homem batendo na porta. E esse é o momento onde isso só dá certo só porque é o Jude Law batendo na porta. Em qualquer outro contexto, isso acabaria em morte, polícia e traumas. Mas como é o Jude Law, é romântico. Porque ele chega gritando, batendo na porta, falando que ele tá bêbado, que é pra deixar ela entrar logo e que se ela não deixar ele entrar, ele vai mijar na porta. Ela abre a porta, estando numa casinha no meio de lugar nenhum. Tipo, se ela gritar, ninguém vai ouvir. E ela deixa ele entrar facilmente, porque ele tem um rosto lindo e um sorriso encantador e um jeitinho de falar que pirou completamente o cabeção dela. Então ela deixa ele entrar, ela olha pra ele, e ele está bêbado, não bêbado no tipo, eu vou vomitar no seu pé, mas bêbado, olha como eu sou flertativo e encantador. Ele é uma pessoa bem bonita e, assim, pra ser sincera, eu acho que se ele fosse o Jude Law e um assassino e batesse na minha porta, eu apenas morreria, porque eu ia cair igualzinho ela. E ele tá bêbado, ela tá disponível, entediada, ele beija ela aceita o beijo, os dois acabam indo pro fight na cama. Ela vai fazer o quê? Vai encantar a cobra de um olho só dele. Eu falei que eu ia usar essa frase de novo. E antes de eles irem pros sexos, ele explica que quando ele fica muito, muito bêbado no pub, ele vem dormir na casa da irmã dele, que é a Iris, porque ele não vai dirigir bêbado por aí. E ele fala uma coisa importante, que vai ser mais importante depois do contexto, que, infelizmente, essas bebedeiras noturnas têm se tornado uma rotina. Guarda essa parte, é importante. No outro dia, os dois acordam, e daí o Jude Law perde Graham. O nome dele é Graham. O Graham perde a lente de contato dele e é um momento marcante do filme, que é quando ele coloca o óculos. E quando ele coloca o óculos, ele fica 6 vezes mais bonito, encantador e britânico. E é um problema isso, porque ele não presta muito nesse filme. Gente, a gente já vai falar sobre o fato de ele não prestar muito, mas ele fica realmente muito bonito de óculos. Ele é super educado, sabe? E esses filmes, eles causaram uma destruição tão grande na minha cabeça por me trazer a ilusão de que o homem britânico é os Jude Law da vida, sabe? É os Doctor Who, os David Tennant. Não é, conheci 2. E daí eu entendi que isso foi só propaganda pra me iludir. Porque desde quando um país onde os homens são todos descendentes de colonizadores, eles vão ser românticos, carinhosos e cavalheiros? Com esse espírito de colonizador que eles têm? Fui enganada, fui iludida. Fui muito iludida, ainda sou um pouco, né? Não que eu tenha visto tão mais novos europeus assim. Mas enfim. Mas os dois estão conversando e ele já começa a se esquivar, né? Ele fala, olha, eu queria dizer que eu sou um problema, que normalmente eu magoo as mulheres que estão em volta de mim, pra, tipo, não se apaixona, tá? E ela fala, claro, eu entendo perfeitamente, eu vou embora daqui 9 dias, eu não esperava nada complicado mesmo acontecendo. E daí, quando ela fala isso deixa ele, tipo, mas eu quero sair com você. Antes ele tava super, tipo, olha, um lance é um lance, é isso que a gente faz, a gente se pega e a gente se desapega, e é nóis. Praticamente um brasileiro. E ela fala, claro, sim, dele, já que você está falando isso pra mim, agora eu tenho interesse, eu posso te ligar depois? Ou melhor, vai ter um jantar com uns amigos meus ali no pub, se você quiser ir, eu vou ficar feliz se você vai. Daí olha pra ela com cara de cachorrinho abandonado, alguém que quer casar e ter filhos, e ela fica tipo, eu acho que eu vou voltar hoje mesmo. Só que daí ela tem mais um devaneio em formato de trailer, e nesse trailer fala como a Amanda perdeu a chance de amor verdadeiro, e ela acaba ficando na Europa para ter um jantar com o Graham. Eles jantam, é super legal, e ele está super, nossa,
como você é a mulher pra mim. Eles bebem loucamente, dormem de novo juntos, mas só dormem porque ela tava inconsciente, tanto bebê. E no outro dia, ele chama ela pra almoçar, pra eles se conhecerem melhor, e eles têm um dia inteiro de namoradinhos. Eles vão conhecer lugares, eles vão olhar um pro outro em paisagens bonitas, correr, porque correr é um negócio legal pra parecer romântico. Eles conversam sobre a vida no almoço. A Amanda imediatamente conta todos os segredos mais profundos da vida dela, contando que com 15 anos os pais dela se divorciaram e ela teve que aprender a ser forte. E ele fala que ele é um editor de livros, de uma família de editores de livros, onde todos são escritores, a irmã dele é escritora, e o pai dele trabalhava como editor. Termina o date top dos dois, ela não chama ele pra entrar, e ele faz um como assim, você não quer que eu entre? Se você não quer que eu entre, fala. E daí ela fala, olha, daqui a dias eu vou embora, eu não quero que as coisas fiquem complicadas. E daí ele fala, tá bom, tudo bem, ok. Só que ele tá tipo, minha namoradinha, minha esposinha. Ela tá tentando manter uma distância. Voltamos pra Los Angeles, onde a Iris está vivendo a vidinha feliz dela, tomando sol, nadando, até que toca a campainha. Quem toca a campainha? O Miles. Lembra que eu falei pra vocês que ele é insuportável, só sabe falar de trilha sonora? Então, ele tem uma namorada atriz que tá no celular, e enquanto ele está na porta da mansão da Amanda, ela tá no celular e ele olha pra ela e fala, amor, você tem que prestar atenção nessa parte, olha a flauta da orquestra. E ela fala, aham. Então ele obriga essa namorada a ouvir trilha sonora de filme, todas instrumentais, o tempo todo. Isso é estresse. Ele tá indo na casa da Amanda pra pegar o computador do ex-namorado dela, porque ele saiu meio que fugido, né? E daí a Iris fala, olha, eu só vou te entregar o computador depois que eu falar com o assistente da Amanda pra saber se tá tudo certo. E começa a ventar, ele tira um negócio do olho dela, e é um negócio de aproximação, assim. Só que eu não entendi qual é a da diretora nisso, porque ela fez os papéis, ela fez os personagens com os atores na cabeça. Ela pensou em todos os atores e ela escolheu, ela fez moldado neles, e ela decidiu que o Jack Black ia ser o interesse romântico. O filme inteiro, esses dois, eles não têm um fiapo de química romântica, eles não têm uma faísca sexual, esses dois. Eles parecem melhores amigos assexuados que vão ser melhores amigos pra sempre, mas eles vão forçar esse relacionamento na gente. Isso me estressa tanto, porque não que o Jack Black seja tipo, nossa, o ícone, conquistador de mulheres, mas se eles tivessem essa... Não tem química entre os dois. Miles vai embora com a namorada e Iris vê um senhorzinho andando num andador com uma cuidadora, e ela fica tipo, esse senhorzinho andando com uma cuidadora, e segue com a vida dela. Isso vai ser importante pra daqui a pouco. Ela tenta dormir um pouco porque ela tá com 8 horas de diferença de fuso horário, fica toda feliz porque a casa tem uma persiana automática, assim, e ela acorda, depois desse soninho, ela acorda toda feliz, cantando, dançando, até o momento que o Jasper manda uma mensagem pra ela. E daí tudo fica triste de novo. O Jasper fala que ela prometeu ajudar ele a revisar o livro que ele está escrevendo, pediu o endereço dela para ele mandar as páginas pelo correio para ela revisar, nas férias dela. E ela fala, tá bom, se você precisa de mim, tá bom. E esse vai ser meio que o BO dela. Ela só acha que ela tem valor se ela for útil. E ela tem um complexo de mãezinha, assim, ela quer cuidar de todo mundo porque ela acha que só assim as pessoas vão continuar com ela. E isso vai ser um problema para daqui a pouco. Ela sai de casa, pega o carro, vai dirigir e encontra esse mesmo senhorzinho meio perdido, assim, na rua. E ela olha pro senhorzinho e fala, você precisa de ajuda pra chegar em casa? Ele fala, que bom que você sabe onde eu moro, porque eu não sei. E ela descobre que ele era um roteirista muito famoso em Hollywood, porque ela entra na casa e tem Oscar, tem premiação, tem papel, tem foto com gente famosa. Ele é viúvo. E Iris, que veio pra cá pra se encontrar, para encontrar autoestima e fugir de um cara abusivo, ela decide sozinha que ela vai adotar esse senhorzinho. Enquanto Amanda está vivendo um romance complicado com um homem lindo, ela está ajudando esse senhorzinho em todos os dias de férias dela. Ela não vai conhecer um ponto turístico, ela não vai passear, ela não vai assistir nada, ela só vai cuidar desse senhorzinho. A missão dela em Los Angeles é cuidar do senhorzinho. É linda a história dos dois. Os dois são ótimos atores, é muito fofinho. Mas só que ela saiu de um contexto de cuidar de macho, que não presta. Agora ela se joga num segundo homem. Então, ela chega, ela já chama ele pra jantar, os dois jantam juntos. O senhorzinho, como eu falei, ele é muito gente boa, porém ele só fala dele mesmo. Então ele fala de todas as coisas que ele viveu em Hollywood, ele não pergunta uma coisa pra ela. Ele, na verdade, ele só pergunta por que ela tá jantando com um velhinho à noite, e ela conta que é porque ela tá fugindo de macho e tal. Então, em todo o período que ela estiver em Los Angeles, ela vai estar ouvindo histórias sobre o passado glamouroso do senhorzinho, ou ouvindo
sobre a produção de trilhas sonoras, composição musical de filmes com o Miles. Ela só escuta, ela não fala nada, ela não tem um desenvolvimento. A gente só sabe que ela é o quê? Apaixonada, iludida, trouxa, trabalhando como redatora. É só isso que a gente sabe sobre ela. A gente não se aprofunda. Isso me deixa meio brava. Resumindo, Iris chega em Los Angeles, dorme uma vez, nada uma vez, encontra um velhinho pra adotar, adota o velhinho, vai jantar com o velhinho. No outro dia, o velhinho chama outros velhinhos pra eles fazerem um jantar na casa dela, que também é uma situação divertida, gente. Eu não estou julgando ela de ajudar as pessoas ou de fazer amizade. Só que ela continua não dedicando a vida dela pra ela, pelo filme todo, assim. E daí quem aparece? Miles aparece também. Ele chega com vinho, daí todos começam a comer e se divertir. Ele tá super entretido naquela festa. A namorada dele tá gravando em outro estado e por isso ele tá super feliz. Quando ele vai embora, ele dá vários beijos no rosto da Iris. E eles estão tentando parecer que os dois têm alguma coisa em comum, mas eles não têm. Eles realmente não têm. Voltamos para a Inglaterra, onde a Amanda está com peso na consciência, tomando banho na menor de todas as banheiras do mundo e pensando que ela está desperdiçando o amor de novo, e ela decide comprar várias coisas sexys e ir na casa do Graham pra chamar ele pra briga de novo. Chegando lá, ele tá assustado, muito assustado, e ela fala, você tá com alguém aí? Daí ele fala, tô. E aparecem duas menininhas, a Sofia e a Olivia. E essas duas menininhas, elas estão ativamente na operação Nova Mamãe. Porque elas vão falar as coisas certas e encantadoras o período todo. Elas são bonitinhas, encantadoras, elas que chamam a Amanda pra entrar. Elas não fazem uma mal educação, elas não fazem uma arterice, elas estão sentadinhas sempre tipo, mamãe, nós seremos ótimas filhinhas. Ela descobre que ele não é divorciado, mas sim viúvo. E agora eu, como pessoa mais velha, eu acredito cada vez mais no potencial dos viúvos. Porque assim, se ele for viúvo, ele não é um péssimo marido que acabou se divorciando. Ele viveu uma vida plena com uma mulher que ele amava e agora ele está aberto a novos relacionamentos. Ele já foi treinado por outra mulher. E agora ele está livre. Queria um viúvo. Eu acho que é válido o viúvo. E ele vai valorizar mais porque ele pode perder, sabe? Viúvo é uma boa opção. E eles tomam chocolate quente, a gente vê ele sendo bonito de óculos, sendo paterno com as menininhas. Também é um negócio que gera uma gravidez espontânea na gente. As menininhas chamam a Amanda pra ir na tenda, que é uma tenda muito bonitinha, cheia de estrelinhas. Ela descobre que eles se chamam de Três Mosqueteiros. As menininhas falam, você não quer posar aqui? Elas estão super trabalhando nesse negócio de projeto Nova Mamãe. Depois que elas vão dormir, ela fala, por que você não me falou que você tem duas filhas, sendo que você literalmente me chamou pra almoçar, pra gente se conhecer? E daí ele fala, eu não falo sobre as minhas filhas pra outras mulheres. E daí ela fala, então é isso que eu sou? Eu sou mais uma mulher que você pegou? Daí não é bem assim. E daí ele dá uma volta falando, olha, eu não sei como ser um homem solteiro e pai ao mesmo tempo. Eu não sei como conciliar essas duas vidas, então eu meio que separei. Quando eu sou solteiro, eu não tenho filhos. Quando eu sou pai, eu não tenho mulher. E é isso. Que é uma desculpa bem esfarrapada. Ele fala, eu não sei como explicar para as mulheres que eu costuro, que agora eu tenho reuniões. Agora ele tem que cuidar das filhas. Tá fazendo o trabalho de mãe padrão. E ainda tendo tempo para ir beber várias noites. Coisa que talvez a mãe não teria tempo se fosse só ela, de sair vários dias. Lembra que ele falou que foi uma rotina? É uma rotina ele sair para beber à noite. Ele ficou 3 dias, basicamente, junto com a Amanda e as crianças na casa dos avós. E isso de você fingir que não tem filho quando tá solteiro, se encontrar com alguém, agir como se você fosse o namoradinho perfeito, mas na verdade você tá mentindo que você é pai de 2. E claro, todas as vezes que ele falou que ele sai pra beber até não conseguir ficar acordado. Isso são bandeiras vermelhas. São problemas que eu, infelizmente, cairia junto com a Amanda. Ele realmente é muito encantador. Ainda mais com as filhas. Ele fica mais encantador ainda com as filhas. Então, eu ia cair no papinho dele, facilmente. Eu ia falar, você é tão bom pai. Você mentiu pra mim até agora, mas você é tão bom pai. Coisa que a Amanda também faz, né? Ela passa por cima e finge que não é com ela. Voltamos pra Los Angeles e a Iris está visitando todos os dias o senhorzinho, levando correio pra ele. E tem uma carta. Essa carta é da Associação de Roteiristas da América, que ele só joga no lixo. Ela pega a carta e fala, por que você está jogando no lixo? Ele fala, eles querem me homenagear e eu não tô afim de chegar num andador pra 11 pessoas baterem palmas pra mim. Ela abre e ela fala, você tem que ir, é importante dele, mas eu não quero entrar sozinho. Daí ela fala, eu vou com você. Tem que falar, mas e minhas pernas? Ela fala, a gente vai trabalhar nisso. E agora ela decide que ela vai fortalecer as pernas do senhorzinho na hidromassagem para que ele possa atender ao prêmio que ele vai receber homenageado. Essas são as férias dela. Então agora ela tá dedicada a fortalecer os músculos do senhorzinho. Já falei, achei muito altruísta da parte da Iris resolver fazer isso. Mas
dado ao contexto dela, isso é um problema. E isso fica de lição para você também, minha amiga, que se você não resolver os seus BOs em relação a essa associação com cuidar e ter valor, você pode sair da situação, mas a situação não vai sair de você. Então ela saiu de um cara que ela achava que conseguia a atenção dele ajudando ele, e ela achou alguém na rua, literalmente ela achou alguém na rua pra cuidar, pra ela não ter que lidar com os BO dela de autoaceitação, de amor próprio, de entender os valores dela, pra ela evoluir como pessoa, autoconhecimento, ela não faz nada, porque agora ela tem que cuidar do senhorzinho, entende? Ela tá desviando a atenção e ela vai continuar fazendo isso com todas as outras pessoas enquanto ela não aprender o valor dela. E pra isso, eu tenho o produto certo pra você. O vídeo de hoje é patrocinado pela minha própria lojinha. Sim! Nós temos uma lojinha e especificamente eu quero falar pra vocês sobre a nossa caneca e a nossa eco bag com a nossa neuralinha vestida de Midsommar falando: nós não somos clínicas de reabilitação de macho. Essa é a eco bag, essa é a caneca. Adquira ela hoje mesmo clicando no link abaixo e relembrando todos os dias que você não é clínica de reabilitação de macho. E tem um monte de coisa legal que tem e que vai chegar, então dê uma olhada, o nome tá escrito umapenca.com/neuraverso. Veja, eu trabalho. Ah, e quando ela não tá cuidando do senhorzinho, ela tá assistindo os filmes que o senhorzinho mandou ela assistir. Ele fez uma lista. Assista esses filmes pra você entender o que é a vida. Sério, eu não tenho um fiapo de personalidade própria, mas tá. E daí a gente tem um momento de encontros de narrativas que o Graham liga pra irmã dele, que tá em Los Angeles, e ao mesmo tempo a Amanda liga pra ela. E aí tem aquele momento de conversas cruzadas, ela percebe que os dois transaram, e ela tá brava com o irmão, só que quem tá ouvindo isso é a Amanda. E a gente descobre que os dois, mesmo não se falando, eles ainda estão muito preocupados um com o outro. Miles liga logo depois pra chamar ela pra ir na locadora. Eles vão na locadora, e o que ele faz? Ele vai pegando DVDs e vai cantando, mimetizando, fazendo os sons das trilhas sonoras pra ela ouvir. Ela, como não tem essa coisa de personalidade própria, acha engraçadíssimo. Na quinta música que ele ia cantar, eu já tava tipo, vamos só alugar o filme, vamos só alugar o filme. E enquanto os dois, ela está rindo loucamente dele, conseguindo falar todas as trilhas sonoras, quem passa? A namorada do Miles, com um outro cara, bem apaixonadinho. E ele descobre que ela está traindo ele e mentindo que ela estava em uma gravação externa. Ele até mandou presente de Natal pro Novo México, que é onde ela estava, sendo que ela estava aqui o tempo todo. E ele está desiludido, e daí os dois começam a chorar as pitangas um pro outro. Miles fala que ele sempre se atrai pela garota má, pela garota que com certeza vai fazer ele sofrer. E ele não entende por quê. A Iris fala que ela entende sim. Você ignora todas as coisas erradas que ele faz com a esperança de que ele mude. Quando ele faz uma coisa legal, você toma isso como regra e continua se enganando. Então os dois, eles sentem atrações por pessoas que não prestam. E eles estão chorando pelos seus respectivos até esse momento do filme, sabe? Mas aparentemente eles vão ser um casal. Os dois não são o tipo um do outro. O tipo deles é outro, mas tá. E daí os dois começam a chorar pela vida, como a vida dos dois é triste, eles adoram gente que não presta, os dois comem macarrão de Natal, fettuccine natalino, é isso que eles falam. E daí corta para a Amanda também comendo macarrão sozinha e triste porque ela está afastada. E os dois estão tristes até o momento que Graham aparece do nada para pousar na casa dela de novo. Essa guarda com os avós, ela é longa, né? A hora que ele quer, ele pode ir lá. E daí os dois dormem juntos. Os dois têm uma noite ótima. Daí no outro dia de manhã, os dois estão pensando como fazer esse relacionamento durar mais. E o melhor de tudo é que o Graham esquece que tem filha. Que ele fala assim, não, mas a gente podia... Relacionamentos de longa distância dão certo. E ela fala, vamos imaginar que sim. Eu moro a 8 horas de fuso horário de você. A gente eventualmente vai se encontrar. Mas uma hora, as suas filhas vão ficar incomodadas com o tanto que você viaja. E ele olha pra ela e fala, que filhas? Não, ele fala, tá. E uma hora a gente vai ver que não vai ter como, porque eu vou estar exausto, você vai estar exausto e a gente vai acabar terminando. O que ela falou tem sentido, afinal, aparentemente ele é o pai do ano e ele cuida das filhas, ele costura as roupinhas dela e ele tá super disposto a viajar 8 horas de fuso horário por um tempo indeterminado pra ficar com a mulher. E ele não usa lógica. Ela fala, você tem que ver a lógica, você tem filhas. Ele fala, mas eu te amo! Eu quero estar com você! E ela, pois é! Que coisa, hein? Pois é mesmo. Uau, massa. E daí ela não é recíproca com o eu te amo, mas os dois continuam se beijando bonitinhos porque no outro dia ela vai embora. Graham e Amanda estão lá juntos, vivendo os últimos momentos da vida dele. E a Iris está almoçando com o Miles, onde ele está falando sobre a trilha sonora de novo. Ele não tem outro assunto. Quem liga? A ex-namorada dele. E ele ignora que a Iris está lá, ele muda completamente a postura e ele já quer ir embora logo e ela percebe isso e fala, não, nosso almoço já acabou, pode ir. Ele fala, já vou, e ele sai correndo imediatamente. Então agora ele vai passar pela prova de fogo porque a Maggie, a namorada dele, ex-namorada dele, Maggie, vai chorar, pedir desculpas, se arrepender, falar que ela cometeu um erro. Ao mesmo tempo, quem aparece nos Estados Unidos? Jasper. Jasper aparece com um presente para ela e
a Iris está caindo na conversinha dele, ela já está deitada no peito dele, e ele falando que ele não consegue pensar em perder ela. Que cada vez que ele não recebia os e-mails, as ligações, ele ficava mais desesperado, ele precisava encontrar ela. E ela tá tipo, eu sempre quis que isso acontecesse. Ele fala, a gente podia fugir pra Veneza e tal dela, mas você tá noivo? Aí ele responde, olha, eu não gostaria que você falasse assim comigo, você não entende o quão confuso eu estou agora. Cafajeste! Nossa senhora, que homem que não presta. E daí ela fala, então você ainda tá noivo? E daí ela começa a falar tudo que ela sempre quis falar. Você nunca me tratou bem, você sempre fez questão de me fazer ficar apaixonada por você, jogando migalhas de sentimentos pra mim. E chega, eu estou oficialmente desapaixonada de você. Sai daqui, e ela expulsa ele de casa, porque ela tem que se arrumar pra ir no evento de homenagem do senhorzinho. Ela se arruma, pega o senhorzinho dá um corsage pra ela. E é uma cena bonita. Ele chega e o teatro tá inteiro cheio de pessoas aplaudindo ele em pé. Ela está acompanhando ele, porque ela prometeu. E daí ele faz um grande discurso de como o cinema era muito melhor antes, e como tudo era muito melhor antes, e como existia muito mais qualidade, e como ele era muito mais especial no passado. Ele consegue subir as escadas sozinhas, graças ao fortalecimento muscular que a Ares ajudou a criar. Miles chega e olha pra ele e fala, o que você vai fazer no ano novo? E daí ela fala, vou pra casa. E daí eu posso ir junto? E ela fala, pode. E daí os dois dão o selinho mais casto que você pode imaginar na vida. Não tem um fiapo de sensualidade naquele beijinho. É um beijinho de... É isso, né? É o que a gente tem pra hoje. Melhor não vai ter. É melhor você do que a solidão. E os dois dão um beijo pra selar esse compromisso de só tem você, então vai você mesmo. Pelo menos você não é um psicopata. Pelo menos você não é doida. E agora eles são um casal. Assim, bem sem graça. Enquanto isso, Graham e Amanda estão terminando de se despedir. Ela entra no carro e, de repente, ela começa a chorar. Porque ela tá falando que ela vê os melhores dias da vida dela. E a gente percebe que, às vezes, pra curar um trauma, o que você precisa é de pica. Porque ela desbloqueou o choro de traumas de infância. Por causa da pessoa certa. Do lugar que ela sentou direito. Então ela tá... Meu Deus, ele me fez chorar. Tudo mudou. E daí ela fala, vira o carro, eu vou encontrar esse homem. E daí o cara tá dirigindo muito devagar e ela decide ir correndo por motivos de drama de final de filme. E ela chega lá e ele tá chorando loucamente. Porque ele falou que ele é muito chorão. E ele realmente tá chorando. Que é uma coisa que também ia me quebrar um pouco. E daí ela fala, por quê? Por que eu não posso ficar aqui até o ano novo, né? Não faz nem sentido. Então os dois não se comprometem que eles vão namorar pra sempre, mas que ela vai ficar até o ano novo. Corta para o ano novo, onde estão todos felizes. No mesmo lugar. O Miles e a Iris juntos como um casal que aceitou que isso é o melhor que eles vão conseguir. A Amanda e o Graham completamente apaixonados, sem pensar no futuro catastrófico que eles vão ter morando em países diferentes. Alguém vai ter que abandonar a carreira. E as menininhas felizes que elas ganharam uma mamãe. E o filme acaba. Gente, esse filme é completamente aceitável, romântico. Fora o fato da personagem da Kate Winslet ter se fodido profundamente, é um filme ótimo. Assistam se vocês gostam de romance. É um Natal que não incomoda, não é aquela coisa que, tipo, toda hora tá tocando aquele barulho de chacoalho de neve, sabe? Tem um Jingle Bell tocando, tá só é disfarçado. Tanto que eu nem lembrava que era um filme de Natal, vocês que me lembraram. Assistam se vocês gostam de romance. Se vocês gostam de ficar iludidas. É um filme totalmente aceitável que não vai estragar o feminismo de ninguém, você não vai se sentir mal. Recomendo. Mas que o Graham é um pai medíocre, ele é, gente. Ele tava pronto pra abandonar as filhas por tempos indeterminados pra poder ver a mulher. Só tô falando. Mas é isso. Gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram desse vídeo, curte esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. A gente fala bastante sobre romances por aqui. Me conte nos comentários se vocês gostam ou não desse filme. Se vocês cairiam ou não no papinho do Graham, do Jude Law e as filhas dele. Se você tiver mais amigas que gostam de romances, me mostra pra ela. Amigas, amigos ou amigas, me mostra pra eles. Vai ser super legal. Dá uma olhada na minha descrição. Agora nós temos o link da lojinha, nós temos o grupo no Telegram e nós temos o formulário para pedidos de filmes. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.